estão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros de igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos se alegram com ele. Amém. Coração
como oferta de amor e sacrifício. Nosso Deus, nós oferecemos a nossa vida a Ti, Senhor, como oferta de amor e sacrifício, Pai do céu. Ó Senhor, muito obrigado pelo Teu grande amor, pela Tua grande misericórdia, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor, mas Pai do céu, nós clamamos, imploramos, Senhor, humilhamos perante Ti, Senhor, para que Tu nos enchas, Senhor, para que aumentes a nossa fé, Senhor, para que aumentes o nosso crescimento espiritual, Senhor, porque sem Ti, Pai, nós não somos nada, nosso Deus. Senhor, eu Te peço, eu Te agradeço, Senhor, tudo o que Tens feito e que irás fazer em nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Queria esta manhã falar-vos de pequenas coisas. Mas queria falar-vos de pequenas coisas, não de umas pequenas coisas quaisquer, mas de pequenas coisas nocivas, pequenas coisas más, pequenas coisas que não fazem bem a ninguém. Queria falar-vos de coisas pequeninas, mesmo muito pequeninas, de coisas que parecem insignificantes, mas coisas que nos levam muitas vezes a situações tumultuosas, que nos levam a verdadeiros monstros na nossa vida e que, de alguma forma, queria alertar para elas para que
estejamos atentos. Pequenas coisas que se metem às vezes na nossa vida profissional, parecem que não têm valor nenhum e é o suficiente para, se calhar, ao fim de 2 ou 3 anos, estarmos no desemprego. Até pequenas coisas parece que não têm valor nenhum, mas repetidas consecutivamente permitem que ao fim de 5 ou 10 anos alguns casais estejam divorciados. Algumas famílias se separem. As mesmas pequenas coisinhas, pequeninas, nocivas, que fazem com que ao fim de algum tempo a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus sejam quebrados e não recebamos as bênçãos que o Senhor tem para nos dar e muitas vezes até que nos afastemos do caminho do Senhor. Vou dar-vos um exemplo em termos familiar, para não estar aqui amassados com o exemplo profissional, familiar e em termos de comunhão com Deus, em termos espiritual, mas vou mostrar-vos aqui num vídeo um pequeno exemplo daquilo que é, ou daquilo que são as pequeninas coisinhas nocivas, sem importância, que se passam no dia a dia, que nós não ligamos e que, na maior parte, fazem com que o casal, ao fim de algum tempo, se afaste e a família se dissolva. E depois, então, à luz da palavra do Senhor, vamos ver como é que algumas dessas pequenas coisinhas nocivas também, se não tivermos cuidado, se não vigiarmos, nos levam a nos separarmos de Deus. Ia pedir então, por favor, que pudéssemos ver o vídeo que tenho aqui para vos mostrar. O bem resolvido, está chovendo. Quem se dane o vendedor de picolé? Não, não. Está em todo lugar. Agora, o mal resolvido não, gente. E na nossa casa, são os problemas pequenininhos que se tornam monstros. Coisinha pequenininha. A toalha em cima da cama. A cueca no chão. Quebrar o copo. Quem deixou a garrafa d'água vazia na geladeira? Apertar a pasta de dente no meio. E aí nós fazemos um monte. Quem apertou essa pasta? Que se eu pegar, é só uma pasta, cara. Faz assim, ó. E tá tudo resolvido. Tira a cueca do chão. Enche a garrafa d'água. Mas não, é monstros. Nossa, e agora? Quem fez isso? É isso que tem dado problema na nossa casa, é ou não é? Porque os grandes problemas, quando chegam na nossa casa, eles costumam nos unir. Mas seus probleminhas, os cupins do dia a dia. Por quê? Por causa de gente mal resolvida. Tinha um cara bem resolvido, os 2 vizinhos dele brigaram. 10 minutos depois, o vizinho da direita veio na casa dele e disse: eu briguei com o vizinho aí, aconteceu isso. E o cara nervoso: o senhor acha que eu estou certo ou não estou? Aí ele não queria briga, né? Falou: lógico que o senhor está certo. 10 minutos depois veio o vizinho da esquerda e disse: eu briguei com o vizinho, o senhor escutou, aconteceu isso, estou certo ou não estou? Ele disse: lógico que o senhor está certo. Logo depois que o vizinho foi embora, veio a mulher dele: você não tem caráter, não? O primeiro veio, você falou que ele estava certo. O segundo veio, você falou que ele estava certo. Ele olhou para a mulher dele e disse: sabe que você está certo? Eu não estou afim de briga, cara. Entendeu? Bem resolvido. É assim que nós temos que ser. E aprenda uma coisa: casamento não te resolve, filho não te resolve, dinheiro não te resolve. A única coisa que resolve o homem de verdade é o Senhor governando o seu coração e as suas atitudes. Nós precisamos entender isso. Este é apenas um pequeno exemplo das tais coisinhas pequeninas que acontecem em nossa casa. Pelo menos na minha casa, eu revejo-me em algumas das situações que estão ali. Acredito que hajam aqui irmãos que não se revejam, mas eu revejo-me naquelas pequenas coisas. E que às vezes se tornam em problemas mais graves.
porque o facto de a garrafa estar na geladeira, vazia, sem água, num dia em que as coisas estão a correr bem, se calhar não tem importância nenhuma, e a gente chega lá e enche a água, enche a garrafa e põe na geladeira. Se for num dia em que as coisas tenham corrido mal, no trabalho, em que a gente se tenha chateado com alguém, se calhar aquele pequeno problemazinho da garrafa vazia é o suficiente para se perguntar porque é que a garrafa está vazia, quem foi o último, quem é que realmente apertou a pasta dos dentes desta forma. São pequenas coisinhas que nós não nos apercebemos, mas que no dia a dia vão tomando uma dimensão que fazem com que nós nos esqueçamos das coisas importantes e muitas vezes não nos deixem sequer ver essas coisas importantes. A palavra do Senhor em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. E estas pequenas coisas são muitas vezes empecilhos para, além de fazermos com que a nossa vida profissional possa ser uma vida com mais tempo, além de fazermos com que a nossa vida familiar seja uma vida com mais tempo e mais saudável, impedem-nos muitas vezes de fazer com que a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Cristo, cresça e nós possamos ver grandes coisas que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E às vezes pequenas coisinhas destas são o suficiente para nos afastar de Jesus. Hoje eu queria ver com os irmãos cinco pequenas coisinhas que não têm valor absolutamente nenhum em termos físicos, mas que são o suficiente, tal como está relatado na Bíblia, para nos afastar do Senhor. A primeira são as raposinhas. A segunda, os mosquitos. A terceira, as agulhas. A quarta, as fagulhas. E a quinta, os ciscos. 5 coisinhas que não têm, parece, importância nenhuma. Uma pequena fagulha, um pequeno cisco, uma pequena agulha, um pequeno mosquito e uma raposinha. 5 coisas insignificantes, mas que nos afastam por completo da presença do Senhor. Vamos então desmontar aqui estas 5 pequeninas coisas nocivas que nos afastam do Senhor. Está na palavra de Deus, em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15, diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. As raposinhas são bichinhos pequeninos, que aparentemente, aos nossos olhos, são até dóceis. Mas elas devoram tudo aquilo que lhes aparecer à frente. Quando a vinha está pronta para dar fruto, quando a flor está no seu máximo, estas raposinhas aparecem e destroem-na por completo. Estas raposinhas não passam de pequeninos bichinhos, inofensivos. Tal como as pequenas raposinhas que nós temos na nossa vida, como cristãos, que parece que não têm valor absolutamente nenhum e são o suficiente para destruir a nossa vida. E o que são essas raposinhas? Essas raposinhas são coisas que nos aparecem de alguma forma embelezadas, que nos aparecem de alguma forma disfarçadas, fazendo-nos crer que não tem mal absolutamente nenhum. Mas está escrito na palavra do Senhor que o inimigo muitas vezes disfarça o pecado. E disfarça o pecado para enganar, se possível, os eleitos. Vamos dar só aqui um exemplo pequenino. Na hora do culto, há um bom jogo de futebol. Muitos de nós ficamos com um pé no culto, outro pé no jogo de futebol.
E muitas vezes, alguns de nós ficamos com os 2 pés no jogo de futebol e 0 pés no culto. É uma pequena raposinha. Não tem mal absolutamente nenhum, é uma vez. Mas, por coincidência, no domingo a seguir, há outro jogo de futebol. E aquilo que deixou de ter importância levou-nos a, por 2 domingos, colocarmos os pés no jogo de futebol, em vez de colocarmos os pés no culto. Coisinhas pequeninas, que não têm valor absolutamente nenhum aos nossos olhos, porque estão disfarçadas. O inimigo usa muitas vezes estas raposinhas, estes pecados disfarçados, para nos retirar da comunhão com o Senhor. Aquilo que eu quero deixar esta manhã em relação a esta coisinha insignificante é que tenhamos cuidado e que analisemos sempre se na realidade aquele não é um pecado encoberto. Se na realidade aquilo que nos parece insignificante hoje não nos poderá levar a cometer situações bem mais graves no futuro. Raposinhas, coisinhas pequeninas, sem interesse nenhum. Segundo caso, mosquitos. Todos nós aqui sabemos o que é um mosquito. E se na realidade o mosquito é uma coisinha pequenina, insignificante, eu creio que alguns de nós já experimentámos que o mosquito não é tão insignificante assim. Porque eu peso 80 quilos, durmo muito bem, tenho um sono pesado e basta um pequenino mosquito às vezes para me manter acordado toda a noite. Não é preciso ter força, não é preciso ser grande. Um pequenino mosquito é o suficiente para não me deixar dormir a noite inteira. Mas de qualquer das formas não deixa de ser um inseto insignificante. Diz a palavra do Senhor assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro. Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Meus irmãos, um perfume do melhor, que exala um cheiro espetacular. Se a pessoa que faz esse perfume, um bálsamo, tal qual aquele que Maria usou para ungir os pés de Jesus, por muita qualidade que tenha, por muito bom que seja, se o perfumador deixar cair uma mosca lá dentro, é o suficiente para contaminar por completo todo aquele perfume. Uma pequena mosca só. Os mosquitos são situações como aquelas que nos aparecem quando o Senhor permite que nos enchamos por completo do óleo derramado pelo Espírito Santo. E esse óleo, muitas vezes, é contaminado por essa pequena mosca ou pequeno mosquito que aparece na nossa vida enquanto cristãos. Os irmãos lembram-se que em Êxodo, está lá escrito, uma das pragas que apareceu foi uma praga de moscas. Todas as casas ficaram cheias de moscas. É verdade ou é mentira? Todas as casas. Todas as casas ficaram cheias de moscas. Não, pois não, irmãos. Não. As casas dos filhos não ficaram, pois não. Portanto, há que vigiar para que, sempre que essas moscas apareçam, sejamos considerados dignos de sermos uma casa de um filho de Deus. Para que essas moscas possam, na realidade, passar ao lado. Não fiquem em cima de nós. E não estraguem o perfume que o Espírito Santo derrama sobre nós a cada dia. É preciso estarmos atentos a estes insetos tão pequenos. Parecendo que não,
perturbam a nossa vida. Não deixemos de receber a unção do Espírito Santo por causa de um pequeno mosquito. Terceira situação. Uma agulha. Uma coisinha tão pequenina. A maior parte das senhoras que estão aqui conhecem bem do que é que eu estou a falar. Uma agulha. Pequenina, com um buraquinho muito pequenino. Eu lembro-me quando eu era pequenino, a minha avó gostava de fazer renda, crochê e cozia as meias dentro daquele ovo, como antigamente se faziam. E uma das coisas que ela me pedia sempre era para enfiar a linha lá na agulha. Porque realmente aquilo é tão pequenino, o buraco da agulha é tão pequenino, que é difícil de o fazer. Mas esta agulha tão pequenina pode nos desviar, ou estas agulhas tão pequeninas podem nos desviar do caminho de Deus. Os irmãos conhecem melhor do que eu. Lucas capítulo 18, versículo 25. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É claro que este camelo que Jesus falava pode ter, ou tem, no meu entender, duas interpretações. Uma é... Jesus estava a falar para pescadores, e estava a falar daquelas cordas largas, grandes, grossas, que os pescadores usam, ou que se usam para amarrar os barcos. E isso chamavam-se na altura camelos, não sei se ainda se chamam hoje. Mas Jesus estava-se a querer referir e a querer dizer que era mais fácil passar um camelo, uma agulha daquele tamanho, pelo buraquinho de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Mas há uma outra interpretação também. É que, na realidade, naquelas cidades lá de Jerusalém, que eram moradas, as portas, a maior parte das portas eram portas pequenas, eram portas baixas, precisamente para que os camelos não pudessem entrar para dentro das cidades. Para que se conseguisse manter as cidades limpas, para que os camelos não entrassem para lá e não criassem porcarias dentro das cidades. Mas Jesus disse que era mais fácil um camelo passar por baixo dessa porta do que um rico entrar no reino de Deus. Mas eu também vos queria dizer que, para mim, este rico não é aquele que tem muito dinheiro. Pode até, em algumas interpretações, ser. Mas, para mim, o rico não é aquele que tem muito dinheiro. Há pobres bem mais orgulhosos do que alguns ricos. Há pobres que são mais arrogantes do que os ricos. Há pobres que continuam a pensar que não precisam de nada nem de ninguém. Sou pobre, tenho orgulho em ser pobre, vou continuar a ser pobre e não preciso de nada nem de ninguém. E há ricos, financeiramente, que muitas vezes em determinada parte ou determinada altura das suas vidas acabam por entender que, apesar de ter de tudo e mais alguma coisa, falta-lhes o mais importante. Precisam das pessoas. Precisam dos amigos verdadeiros. E muitos deles chegam à conclusão que realmente precisam de Deus. E não é por isso que deixam de ser ricos. Por isso eu penso que Jesus, quando falava destes ricos, referia-se aos ricos de peito, aos ricos da boca para fora. Àqueles que se incham de tal forma que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. É mais fácil fazer passar um camelo por uma daquelas portas do que esse rico, arrogante, de peito feito, entrar no reino de Deus. Coisinhas pequeninas, sem importância. Coisinhas sem valor nenhum, segundo aquilo que nos parece. Mas quando a pessoa acha que é grande, quando a pessoa se enche de orgulho, quando a pessoa fica inchada como um camelo, é difícil
na realidade, entrar no reino dos céus. E sabem porquê, irmãos? Porque quando eu estou cheio, quando eu estou arrogante, quando eu estou de peito feito, não há sequer uma porta de uma igreja onde eu consiga passar. Nem é no reino de Deus. Eu sou tão importante, sou tão petulante, sou tão orgulhoso, que não há igreja que sirva para mim. Eu não consigo entrar numa igreja. Porque eu sou melhor do que todos aqueles que lá estão. Eu não preciso de nenhum daqueles que lá está. Eu não preciso de Deus para nada. Independentemente da minha condição financeira. Enquanto o meu ego achar que eu sou melhor que os outros. Enquanto o meu ego achar que eu não preciso de ninguém. Enquanto o meu ego achar que eu não preciso de Deus. Então, nem naquela porta ali, daquela igreja eu consigo entrar. Quanto mais no reino de Deus. Esta manhã aquilo que eu queria deixar para vocês, porque já ficou comigo, quando se preparam estes estudos, é que nunca na vida nós achemos que não precisamos de ninguém. E muito mais ainda, nunca na vida nós achemos que não precisamos de Deus. Quarta coisinha pequenina, nociva, sem importância, mas que estragam o nosso relacionamento com Deus. As fagulhas. Os irmãos já viram certamente um incêndio e já viram e sabem o que é uma fagulha. E diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 3, versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Há até um corinho, se bem me recordo, que diz que é isso mesmo, uma fagulha só, um grande fogo faz. Mas essa fagulha é uma fagulha que faz um grande fogo, que faz arder o nosso coração pelo amor que nós temos a Deus. Mas cuidado com a outra fagulha que funciona ao contrário. Basta uma pequena fagulha para criar um incêndio e destruir uma floresta. Basta uma pequena fagulha para começar um incêndio e destruir um quarteirão de casas. Uma pequena fagulha só. Uma coisinha sem importância nenhuma. Que até hoje em dia, se calhar, eu posso comparar, por exemplo, à ponta de um cigarro. Parece que não tem importância absolutamente nenhuma. E, meus irmãos, essa fagulha transformada numa palavra, uma palavra só, às vezes, saída da nossa boca, uma fagulha, uma palavra só, é o suficiente para causar disenção entre os irmãos, entre amigos, entre família. Uma palavrinha só, maldita, às vezes. Uma dessas fagulhas lançadas é o suficiente para irmãos se chatearem com irmãos, familiares se chatearem com familiares, amigos se chatearem com amigos. E vou-vos confessar uma coisa. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre de dizer uma palavra maldita. E quando eu estava a fazer este estudo, eu cheguei à conclusão que se eu tivesse que engolir as palavras que disse e que não devia ter dito, a esta hora não estava aqui. Tinha-me engasgado por completo. Algumas das coisas que eu disse, se elas voltassem para trás, tinham-me engasgado. Pequenas palavras só. E que causaram dor, causaram tristeza, causaram ferimento e que me afastaram, se calhar, até, de algumas pessoas. Pequenas palavras só. Uma pequena palavra só, minha, dita hoje, daqui, ali para o irmão António Soares. Só uma palavra. Mal entendida, maldita. É o suficiente para criar um incêndio. Uma pequenina coisa. Sem valor, aos nossos olhos, sem valor absolutamente nenhum. Quantas vezes chegamos a casa do emprego, a filha ou filho ou a mulher nos diz qualquer coisa e uma palavrinha só uma palavrinha, acaba por magoar
aqueles que afinal deviam ser aqueles que nós mais devíamos amar. Ao chegar a casa, à beira das minhas filhas, da minha esposa, das pessoas que eu mais devo amar, uma palavrinha só, às vezes, pemba, é o suficiente para criar ali logo uma chatice. Para esfriar logo ali aquilo que devia ser um momento de amor. Uma palavrinha só. Só chegaste agora? E eu podia responder só, estava muito trânsito, desculpa. Só chegaste agora. Porquê? Está muito trânsito. Não andas na rua, vê-se logo que não sabes. Uma palavrinha só. É preciso refriar a nossa língua, porque no dia do juízo final também vamos ser julgados pelas nossas palavras. No dia do juízo final também vamos ser julgados por aquilo que dizemos aos outros e pela forma como o dizemos. Última coisinha pequenina, nociva, que tenho para os irmãos esta manhã. Um cisco. Os irmãos já experimentaram o que é ter um cisco numa vista. Que às vezes causa aqui uma terrível complicação. Mas é só apenas um pequeno cisco. E diz a palavra do Senhor também. Em Mateus capítulo 7, versículo 5. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meus irmãos, é difícil eu ver um cisco ali no olho do irmão Américo se eu tiver um poste na minha vista. Se eu não olhar primeiro para mim e não tirar o poste que eu tenho na minha vista, não consigo ver o cisco que pode estar ali na vista do irmão Américo. Por isso, quando implicamos com as outras pessoas, esse pequeno cisco, esse pequeno defeito que nós encontramos na pessoa, se o alimentarmos, se o fizermos crescer, amanhã torna-se uma inimizade e vai nos tornar inimigos da pessoa em questão. Por isso, nós precisamos de primeiro olhar para nós. Ver se realmente temos alguma trave à nossa frente. E depois, sim, depois de corrigirmos os nossos erros, ajudarmos os outros a corrigir os deles. Porque o mundo espera que nós nos misturemos, nos chateemos, tenhamos problemas com estas coisinhas pequeninas. O mundo, Satanás, lança estas pequenas coisinhas pequeninas. Parece que não têm mal nenhum. Bem disfarçadas. Para criar complicações e problemas entre nós. Aqueles que nos veem com vestiduras brancas, como cristãos, esses mesmo tentam nos confundir. Tentam manchar a nossa vida de alguma forma. Mas não nos podemos esquecer que, antes de tudo, fomos lavados e fomos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Para que os irmãos não pensem que são só estas 5 coisinhas, mas também não vos queria amassar mais, vou-vos dar aqui meia dúzia de exemplos de homens de Deus que, por causa de coisinhas pequeninas, nocivas, mas que pareciam que não tinham importância nenhuma, se afastaram ou foram afastados da glória de Deus. Se não reparem, Adão e Eva. Adão e Eva pecaram por causa de uma fruta. Caim matou Abel por causa da inveja de uma oferta. Esaú perdeu a sua bênção, sabem porquê? Por um prato de lentilhas. Sansão entregou o seu segredo por causa de uma boca de uma mulher. Judas
perdeu, imaginem, a salvação. Porquê? Por 30 moedas. Jonas ficou irado por causa de uma planta que secou. Moisés não entrou na terra prometida porque tocou 2 vezes na rocha com raiva. Uzã tentou segurar a arca da aliança e morreu, apenas porque não era permitido fazer isso. Saul perdeu o reino porque rasgou o manto do profeta Samuel. E nós devemos ter cuidado com estas pequenas coisinhas que parece que não têm importância nenhuma e que no momento até nem lhes atribuímos importância alguma, mas que nos levam a determinados caminhos, aos tais monstruosidades que criamos de coisas tão simples, que nos podem levar a perder a bênção de Deus. E isso é algo que nós não devemos perder, nem por uma coisa grande, muito menos por uma coisa pequena. Por isso, meu irmão e minha irmã, aquilo que eu quero deixar ficar esta manhã é que se há alguma coisa, se há no seu coração alguma raposinha, ou se há no seu coração algum mosquito, ou se há no seu coração alguma agulha, ou se há no seu coração alguma fagulha, ou se há no seu coração algum cisco que o permita de estar em plena comunhão com Deus, este é o momento do irmão o abandonar. É o momento de abandonar essa pequena coisinha que possa estar aí, de alguma forma, a não deixar que a sua comunhão com Deus esteja a 100%. Mas se por alguma razão for uma coisa maior, se tiver aqui algum irmão que por alguma razão maior ainda não tenha tido essa comunhão com Deus, eu reporto ali para o final daquele vídeo que nós vimos há bocado. Não é o casamento que o resolve. Não é o emprego que o resolve. Meu irmão, o único que o resolve é Jesus. O único que o resolve é, irmão, deixar que o Senhor entre na sua vida e governe no seu coração. E o Senhor bate à porta a cada momento. E se este for o momento, baixinho e só para si, diga: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Retira de mim tudo o que houver, pequeno ou grande, que evite a nossa comunhão. Amém.